Olá, boa noite. Daqui a pouco no EPTV2 a gente mostra a chegada da vacina contra a Covid-19 em várias cidades do sul de Minas. E tem também o avanço da dengue em Campo Belo. Além da Covid-19, tem mais essa doença que a gente não pode se descuidar. A cidade é a quarta no ranking do estado com mais casos prováveis. Por lá, são mais de 2.000 casos suspeitos. A gente conta tudo isso e outras notícias daqui a pouco no EPTV2. Eu espero você. Até já! Mais de 50.000 doses da Coronavac chegaram hoje ao sul de Minas. As vacinas foram distribuídas entre as 4 regionais de saúde que ficam em Pouso Alegre, Varginha, Passos e Alfenas. E a primeira pessoa a ser imunizada na região foi a técnica de enfermagem da Santa Casa de Alfenas, Adriana Aparecida de Souza, de 48 anos. É gratidão e alegria mesmo de estar, dessa vacina ter chegado, A superlotação dos leitos de UTI já traz consequências. A Santa Casa de Guaxupé suspendeu as internações que não forem por Covid-19. E os casos de dengue dispararam em Campo Belo. Além da Covid, o Aedes aegypti é mais um motivo de preocupação. A cidade é a quarta no ranking do estado em número de casos prováveis. Boa noite. Depois de muita expectativa, as vacinas contra o novo coronavírus chegaram nas 4 regionais de saúde do sul de Minas. E algumas pessoas já foram imunizadas na região. A primeira delas foi uma profissional da saúde de Alfenas. A primeira pessoa a ser imunizada no sul de Minas foi a técnica de enfermagem da Santa Casa de Alfenas, Adriana Aparecida de Souza, de 48 anos. Além dela, mais 3 profissionais foram imunizados. Ao todo, 23 municípios da regional serão contemplados com as vacinas. É gratidão e alegria mesmo de estar, dessa vacina ter chegado, E logo todos serão imunizados, E vamos acabar com essa pandemia, As 766 doses da Coronavac chegaram à Superintendência Regional de Saúde em Alfenas por volta das 13h15 da tarde, sob escolta da Polícia Militar. Ao todo, somos cerca de 4.000 pessoas que trabalham na área da saúde, privada e pública em Alfenas. Então, nesse primeiro momento, nós não atenderemos nem 20% de toda a equipe de saúde. A vacina tem que ser aplicada apenas nos profissionais que estão à frente da saúde no combate ao Covid. Em Passos, o avião do governo estadual pousou quase 1 hora antes do previsto. A Superintendente Regional de Saúde recebeu as 9.480 doses. O prefeito da cidade, Diego Oliveira, do PSL, também acompanhou a chegada. As vacinas seguiram em caixas, com controle de temperatura até a sede da Superintendência Regional de Saúde. As doses foram colocadas nas geladeiras do setor de imunização. Elas devem ser armazenadas em temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Durante a noite, as vacinas serão separadas para serem distribuídas aos 27 municípios que fazem parte da região. A distribuição começa amanhã pela manhã. Hoje à noite, também durante a madrugada, a nossa equipe vai estar trabalhando, já selecionando, separando o quantitativo por município. A vacina sairá daqui em comboio, acompanhado pela Polícia Militar. Então, todo e qualquer deslocamento da vacina para os municípios, ela terá a parceria da Polícia Militar nesse processo. Em Pouso Alegre foi vacinada a técnica de enfermagem Adriana, que tem 18 anos de profissão e atua na linha de frente do combate à doença. Muito feliz, com muita esperança de que vamos combater esse vírus agora, No município, as doses chegaram e foram escoltadas até a Secretaria Regional de Saúde em 8 caixas de isopor, contendo 18.080 doses. Daqui elas começarão a ser distribuídas amanhã para 53 municípios. Os municípios receberão, de acordo com a sua população-alvo, que a gente tem aí aquela grupo prioritário. O momento agora é de comemorar. 2.370 doses ficarão em Pouso Alegre. A expectativa é muito boa, é um começo,
Nós temos que entender que não tem vacina para todo mundo, isso é importante esclarecer a população que está nessa expectativa de achar que amanhã vai estar sendo vacinado, isso não vai acontecer, mas nós temos o pontapé inicial. Aqui em Varginha, as vacinas chegaram por volta de 3 horas da tarde. Foi a última parada do avião que trouxe a primeira remessa com as doses da Coronavac para o sul de Minas. Chegaram 17.120 doses para a Regional de Saúde de Varginha. O prefeito Verde Lúcio Melo foi até o aeroporto da cidade recepcionar a entrega. 1.675 doses ficam em Varginha. Não chega nem 5% da nossa população essas vacinas, então é muito pouco o número de vacinas e nós precisamos, porque está chegando a vacina, não podemos relaxar, temos que continuar usando aí o álcool em gel, aglomeração, tomando todos os cuidados, porque a população pode entender que está chegando a vacina, é momento de relaxar, não é o momento para isso. Do aeroporto, as vacinas seguiram escoltadas pela Guarda Municipal. Varginha também teve o primeiro imunizado. O escolhido para a campanha foi o seu José Ferreira, que completou 111 anos de vida este mês. Ele é morador do Asilo São Vicente. Era algo que todos nós aguardávamos com uma ansiedade muito grande. Prova disso é que, no mesmo minuto que nós recebemos, nós já iniciamos essa primeira vacinação, que é a simbologia toda que guarda vacinar o seu mundinho. E a primeira mineira a ser imunizada contra a Covid-19 foi a dona Cessé. Ela foi vacinada ontem à noite numa cerimônia assim que as doses chegaram ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Maria Bom Sucesso Pereira, de 57 anos, a dona Cessé, foi a primeira vacinada em Minas Gerais. Ela é técnica de enfermagem e trabalha no CTI do Hospital Eduardo de Menezes, referência em atendimento a pacientes com Covid em Belo Horizonte. São 25 anos dedicados à saúde. Eu agradeci a Deus e pedi para a cura, que nós estamos precisando de cura. Nossas crianças estão presas, ninguém está podendo sair. É a nossa liberdade, gente. É a nossa liberdade. É um milagre que a gente já sonhava tanto com esse dia e ele chegou. Tá aí a vacina para todo mundo. Vacinem. Além dela, outros 4 profissionais da saúde foram imunizados durante a cerimônia. Hora de atualizar os números da Covid aqui na nossa região, e quem traz as informações hoje para a gente é o repórter Tiago Luz. Tiago, boa noite para você. Boa noite, Marcelo, para você, a todos de casa. A gente viu aí, né, que a vacina chegou, mas as autoridades alertaram que não é o momento de baixar a guarda, porque ainda demora muito para fazer essa imunização de forma geral da população. Então a gente continua atualizando as pessoas dos casos de contaminação pela Covid-19, os casos que não param. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, agora nas últimas 24 horas registrou mais 651.956 casos. O número de mortes por Covid-19 foi para 13.507. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou hoje 1.113 casos em 89 cidades do sul de Minas. A região soma hoje 70.413 casos do novo coronavírus, com 1.413 mortes. Agora a gente traz também os dados das secretarias municipais de saúde das cidades mais populosas do sul de Minas. A gente vai começar por Pouso Alegre. Pouso Alegre não divulgou o último boletim atualizado, então os números são os mesmos de ontem. Um total de 5.158 casos na cidade, com 83 mortes. Varginha registrou 120 novos casos hoje. A cidade tem agora 3.774 casos. Também registrou mais 4 mortes. Agora são 61 pessoas que perderam a vida para a Covid em Varginha. Agora, em Poços de Caldas foram mais 86 casos. A cidade soma um total de 3.439 casos. Poços de Caldas também teve mais 2 mortes. Agora, Poços de Caldas passou das 100 vítimas da Covid. São 101 mortes. E fechando a lista, a gente traz Passos, que registrou mais 33 casos. A cidade tem agora 2.654 casos, com 41 mortes. É isso aí, Marcelo. Eu volto com você. Olha, Tiago, a gente já vinha alertando, né, que
a vacina chegaria e ela seria para um grupo específico nesse primeiro momento. Agora que ela chegou, a gente volta a reforçar a importância da máscara, do álcool em gel, evitar aglomerações, porque nesse primeiro momento, como a gente acabou de ver na reportagem que você mesmo fez, né? Nesse primeiro momento, são os profissionais da saúde, depois vai vir o pessoal, né, mais idoso, com comorbidades. Ainda não é uma vacinação em massa, então, por enquanto, a gente precisa seguir à risca, no mínimo, a máscara e o álcool em gel. Tiago, obrigado pelas informações, boa noite para você. E olha, nós também preparamos uma atualização com a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento do novo coronavírus aqui na nossa região. Acompanhe aqui comigo na tela, olha aí. Passos tem 113% de ocupação, isso porque os 30 leitos para a Covid estão ocupados e 4 leitos a mais precisaram ser improvisados. Situação preocupante lá em Passos, né? Pouso Alegre, 93%, mais de 93% da ocupação. Varginha aparece depois com 87%, Três Corações com 80%, Guaxupé, 78,5% de ocupação dos leitos de UTI, Alfenas, 70%, São Lourenço com mais de 66% e Poços de Caldas, que está caminhando também para um número um pouco maior, aparece aí com um pouco mais de 56% de ocupação das taxas dos leitos de UTI. Bom, e como nós temos mostrado essa superlotação de leitos na região, isso tem trazido consequências. A Santa Casa de Guaxupé anunciou que as internações de pacientes que não forem por Covid-19 ficaram suspensas pelos próximos 15 dias. Medidas que foram tomadas para que a Santa Casa de Guaxupé pudesse dar conta dos pacientes com Covid-19. O hospital vive um drama de lotação de leitos há meses. Devido ao número reduzido de funcionários, o aumento de internações de Covid, tanto na clínica quanto na UTI, e assim também esses próprios funcionários, eles são alternados, eles são convocados também para ajudar nas UTIs de Covid, e na clínica Covid nós tivemos não outra alternativa. Desde o início da pandemia, a Santa Casa de Guaxupé chegou 3 vezes à ocupação completa de leitos. Uma delas aconteceu hoje. Situação cada vez mais delicada. E desta vez, profissionais foram afastados por testarem positivo para o coronavírus. A partir de agora, pacientes não Covid que chegarem aqui na Santa Casa serão transferidos para outros hospitais da região. Da nota pela doutora Salma em Guaxupé, ela colocou que o Hospital de Muzambinho receberia esse paciente. Nós vamos receber esse paciente sim, na condição técnica e física que a gente possa manter esse paciente aqui. Um paciente de complexidade maior, que seria paciente para UTI de Guaxupé, nós não teremos condição de recebê-lo. Mas na medida possível nós vamos fazer o melhor para que esse paciente possa vir, ser atendido e dar maior qualidade de vida ao que ele esteja necessitando. A Andressa acompanha o pai que está internado no leito clínico da Santa Casa à espera de transferência para outro hospital. Talvez precise de uma amputação, então é uma coisa que tem que ser feita rapidamente, né? Mas ele está bem, o pessoal da Santa Casa atende muito bem, são muito atenciosos, tudo. Mas o que mata é isso, né? A gente chegar a esse ponto de talvez ter que ir para outro lugar por falta de vaga, né? Nem as admissões desde o início da pandemia estão sendo suficientes para manter o quadro completo de profissionais em Guaxupé. Muitos foram afastados por doenças e demais motivos. Segundo dados do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, de agosto até janeiro de 2021, foram 33 mortes de profissionais da saúde no estado, incluindo auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros. A diretora técnica reforça que o papel deles tem sido fundamental. Tem funcionários que estão trabalhando 18 horas, que foram solicitados a fazê-lo e concordaram, né? Tem auxiliares fazendo 24 horas, então é de grande dedicação que a gente tem visto. A irmã da Marilda teve a doença, mas se recuperou. Ela também reforça que, neste momento, os profissionais são essenciais para salvar vidas. Esse pessoal já está exausto, né? Cansado, porque meses e meses, 24 horas, é uma dedicação mesmo, né? Eu falo, é renunciar para poder cuidar desses pacientes. Depois do intervalo, a gente fala da explosão de casos de dengue em Campo Belo. E na segunda reportagem da série sobre vacina,
você vai ver como começou a produção da vacina no Brasil. É daqui a pouco. Campo Belo vive uma escalada nos casos de dengue. É mais uma doença, além da Covid-19, que a gente não pode se descuidar. Hoje a cidade é a 4ª no ranking do estado no número de registros da doença. São mais de 2.000 casos prováveis. Para a família da dona Maria Antônia, a dengue é sinônimo de dor e saudade. Há um ano ela perdeu a irmã de 46 anos, que em apenas 10 dias foi dos primeiros sintomas até a morte. É um sofrimento muito grande. Tanto faz para mim como para minhas filhas, minha mãe, minha família toda. Enquanto o número de casos prováveis em Minas caiu de 474 mil em 2019 para 84 mil em 2020, Campo Belo viu a doença explodir no ano passado. Segundo os últimos dados da Secretaria de Estado da Saúde, entre 2019 e 2020, o número de casos confirmados de dengue aqui no município quase triplicou. Isso fez com que Campo Belo ficasse em 4º na lista das cidades mineiras com mais registros da doença no ano passado. A pergunta que se faz aqui, e claro, em vários outros lugares, é quantos números e quantas mortes ainda serão necessários para que a gente entenda que também a dengue é uma responsabilidade, sim, do poder público, mas também de cada um de nós. É uma via de duas mãos, tem que ser a parte da administração e a população, principalmente numa doença dessa como a dengue, em que a população tem um papel muito importante na manutenção da limpeza das casas, todo aquele procedimento que a gente informa sempre, né? Cuidado com água parada, caixa d'água destampada. Então a ação da população é muito mais importante que a ação da administração. E o mosquito se espalhou fácil por aqui. Mesmo tomando todos os cuidados, a dona Maria José foi infectada. Teve um quadro grave de dengue em abril de 2020. Precisou de transfusão de sangue e ficou 5 dias internada. Essa doença é horrorosa, porque ela acaba mesmo com a gente, viu? A gente não coisa nada, viu? Fica lá, nem bobo, sabe? A doença é triste, viu? Nossa Senhora. Na batalha contra uma doença que pode ser evitada, quem sentiu na pele o que ela pode causar, sabe que todos os esforços são válidos. Todas as cidades, roça, não deixa água parada, entendeu? Não deixa potinho de plantinha com água. Limpa a sua casa, limpa ao redor da sua casa. Um lote sujo, se não puder conversar com o dono, denuncie, gente, porque isso não pode. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Campo Belo informou que os mutirões de limpeza e o trabalho de combate aos focos do mosquito nas casas continuam. Oi, boa noite. Quem lembra dela? A massa de ar seco. Amanhã ela volta a aparecer na nossa região e por isso a chance de chuva é bem baixa. Faz tempo que a gente não fala isso, né? Então assim, o sol deve predominar em quase todas as cidades. É o que acontece em Cachoeira de Minas, Luminárias e em Turvolândia. Tempo firme para todo esse pessoal. Mínimas de 16, 17, 18 graus e máximas de 27 e 29. Para Pouso Alto, daí aparece aqui um acumulado de 2 milímetros. Então, se essa chuva cair mesmo, é porque ainda tem uma quantidade boa de umidade nesse local. Para lá, termômetros entre 16 e 29 graus. Em Varginha, não deve chover. Mínima de 17 com máxima de 29. Tudo igual aqui na quinta-feira. E é até legal a gente falar que mesmo com essa massa de ar seco na área, ainda não tem alerta para a umidade do ar atingindo níveis críticos. O índice cai, mas não daquele jeito super prejudicial à nossa saúde. Ainda tem muito sistema de chuva por perto. Para encerrar, nessa quarta também tem sol para Pouso Alegre. Amanhã a gente se vê. Hora da cotação do café aqui no IPTV2. Acompanhe aqui na tela comigo. O tipo 7 fechou em R$ 619, o tipo 6
em 644. São os mesmos valores de ontem. E no mercado futuro com vencimento em março, o café fechou em $144,25 e teve uma alta de 40 centavos de dólar. Nós vimos no bloco anterior que, aos poucos, a vacina da Covid-19 está chegando na nossa região. O ritmo pode ser considerado lento em comparação com o avanço rápido da doença. Mas há mais de 2 séculos, proteger a humanidade das pandemias da época era mais complicado. Das técnicas usadas ao transporte, os 2 grandes centros de referência do nosso país nasceram nestas condições. Por que será que criança nunca fica sozinha? Tem sempre um adulto por perto. É para cuidar, para antecipar acidentes, evitar que o pior aconteça, né? Pois é justamente essa a lógica da vacina. Agora, imagine você se desde cedo a nossa saúde ficasse exposta a grandes perigos o tempo todo. Bom, era assim no passado, mas graças à vacina, essa situação mudou. E graças à vacina, doenças terríveis são apenas parte da história. Não muito tempo atrás, né, até lá por, eu diria, 1700, por aí 1600, até, não se atribuía nenhuma doença a micro-organismos. As pessoas achavam que eram castigos dos deuses. Ainda bem que não tinha rede social naquela época, né? Senão seria terrível. Mas já tinha né? Lá por 1600 foi descoberto, inventado, né, o primeiro microscópio. E daí esse pesquisador que desenvolveu, que inventou esse microscópio, ele começou a observar que tinha nos materiais, na saliva, ele raspou os dentes dele e olhou lá e viu que tinha seres vivos naquela visão que ele estava tendo ali no microscópio, né? E daí eles, assim, mais tarde, bem mais tarde, lá por 1800, né, começaram a atribuir que as doenças que a gente tinha não eram culpa dos deuses, né? Eram culpa desses organismos bem pequenininhos. O terror do século XIX era mesmo a varíola, doença infecciosa que provocava feridas com pus por todo o corpo, inclusive em mucosas. E foi justamente contra ela que surgiram as primeiras técnicas de imunização na Europa. O Edward Jenner começou a raspar as feridas das vacas para injetar nas pessoas. Então aí ele inventou a vacina. Não demorou para autoridades sanitárias do Brasil começarem a reproduzir a estranha novidade por aqui. Alguns médicos da época, né, dentre eles o Oswaldo Cruz, que é muito famoso, né, assim, aqui no Brasil, é um médico sanitarista, assim, eu acho que o mais famoso dessa época, né, porque ele conseguiu realmente erradicar aí algumas doenças. Então ele tinha esses contatos, né, com os pesquisadores lá da França, principalmente, né, da Inglaterra também, e ele começou a instituir a vacinação obrigatória aqui no Brasil. O calendário de vacinação das crianças é extenso, é rígido e muitos sabem da importância dele. Só que para a gente chegar até esse ponto de conhecimento, a sociedade no Brasil passou por poucas e boas nessa relação com a vacina. Lá atrás, no passado, também teve encrenca, também teve desconfiança, só não teve meme, né? Só que a diferença é que lá atrás a população realmente não tinha conhecimento. As comunicações científicas, elas eram feitas muito mais lentamente e dependia muito mesmo dessa rede de conexão entre os cientistas, né? Quem eles conheciam e quais os trabalhos eles tinham acesso, conseguiam ler. A gente está acompanhando toda a logística moderna e segura de transporte de doses por aqui, mas naquele tempo, vai vendo. Oficialmente, foi um senhor conhecido como Marquês de Barbacena que pediu a importação da técnica europeia para o Brasil em 1804. Segundo registros, um navio saiu de Portugal em direção à Bahia e nele um grupo de escravos foi infectado de propósito com varíola bovina, um tipo mais leve que era imunizante. Os escravos serviram de condutores do tal remédio preventivo durante 40 dias de navegação, até chegar aqui, onde a técnica continuou.
A troca de informações entre os sanitaristas europeus e brasileiros levava meses. E foi aí que começou a nossa força em pesquisa de vacinas. Foi criado, lá por volta de 1900, o Biomanguinhos, né, que foi um instituto que foi criado lá no Rio de Janeiro para a produção de soros, que é até hoje a unidade da Fiocruz que produz várias vacinas para a população brasileira e inclusive vende para o exterior. E no ano seguinte, 1901, 1902, foi criado também o Instituto Serum Terápico de São Paulo, que depois ganhou o nome de Instituto Butantan. Enquanto o Rio de Janeiro era comandado pelo Fiocruz, aqui em São Paulo era comandado pelo Hospital Brasil, que é outra figura histórica do nosso país. Então o Butantan ele já remete, né, comemorou agora recentemente 120 anos, né, por conta da criação, né, dessa necessidade que tinha de produção, tanto de soro para peste bubônica, quanto da vacina da varíola. Microbiologistas da época, né, então eles começaram a postular, né, a criar essas leis de microbiologia de qualidade, de produção, de qualidade, de reprodução, né, porque não adianta você produzir um lote muito bem produzido e os demais não ter essa mesma qualidade. Então, isso já remonta lá da criação desses institutos, né, com esse grande cuidado que esses especialistas começaram a implantar no país. Nessa corrida pela vacina, a torcida é sempre pela ciência, mas a gente torce também para que as pessoas vençam encontrando um lugar seguro, chamado imunização. Amanhã vamos mostrar que a chegada da vacina contra a varíola no Brasil gerou discussões, notícias falsas e acabou em revolta armada. E amanhã o nosso encontro aqui no IPTV2 é um pouquinho mais cedo, às 6:20 da noite, por causa do futebol. Boa noite para você, até amanhã nesse horário, tchau! Sábado, no Churrasqueadas, eu vou preparar um hambúrguer, só que vai ser um hambúrguer bem inusitado. Um senhor arroz carreteiro que faz muito sucesso. E tem mais, costela, só que vai ser na cerveja. E sabe quem vai estar animando nossa churrasqueada? Márcio e Douglas. Sábado, 7h20 da manhã, Churrasqueadas.